Imagine viver em um lugar onde o céu simplesmente não existe. Onde você acorda e tudo ao seu redor é pedra. Sem sol. Sem horizonte. Sem saída fácil. Parece impossível. Mas essa cidade existe. E o mais assustador? Pessoas vivem lá, até hoje. E depois que você entender como é viver ali, você vai perceber uma coisa. Você não duraria nem 24 horas. Escondida dentro de uma montanha. Existe uma cidade que parece ter sido engolida pela terra. De fora, você não vê prédios. Não vê ruas. Só rocha. Mas lá dentro, existe uma rede inteira de casas, túneis, escadas e passagens. Tudo escavado diretamente na pedra. É como se alguém tivesse decidido viver dentro do mundo e não sobre ele. E o motivo dessa construção não foi escolha. Foi sobrevivência. Se você tivesse que passar uma noite lá dentro, você conseguiria? Essa cidade nasceu por uma razão simples. Fugir da morte. Mas não de qualquer morte. Daquelas que chegam sem aviso. Que apagam vilas inteiras. Que transformam casas em ruínas. E pessoas, em silêncio. Ao longo da história, populações inteiras foram forçadas a se esconder. Não era escolha. Era isso. Ou desaparecer para sempre. Invasões. Exércitos surgindo no horizonte, levantando poeira, trazendo destruição. Guerras. Conflitos que não terminavam, que engoliam gerações inteiras. Perseguições. Pessoas caçadas, marcadas, obrigadas a fugir sem deixar rastros. E então veio a decisão mais extrema de todas. Sumir do mundo. Não fugir para longe, mas fugir para dentro. Para a terra. Para a rocha. Para o lugar onde ninguém pensaria em procurar. E a única saída era desaparecer. Literalmente. Sem trilhas. Sem sinais. Sem deixar nada para trás. Então eles fizeram o impossível. Começaram a cavar. No início, eram apenas buracos. Pequenos abrigos improvisados, escuros, sufocantes, feitos às pressas. Mas o medo não ia embora. E enquanto o perigo continuava lá fora, eles continuavam cavando. Mais fundo. Mais longe. Mais escondido. Os abrigos viraram túneis. Os túneis começaram a se conectar. E, sem perceber, eles estavam criando algo muito maior. Algo que não existia em nenhum mapa. Algo que não podia ser visto, nem encontrado facilmente. Depois vieram os espaços maiores. Salas inteiras esculpidas na pedra. Áreas para dormir. Para guardar comida. Para manter famílias inteiras escondidas por dias, semanas, talvez meses. E então, veio o ponto sem volta. Aquilo deixou de ser um refúgio temporário. E virou uma cidade. Uma cidade sem céu. Sem ruas abertas. Sem luz natural. Mas com uma única função: manter pessoas vivas. Quando tudo lá fora queria exatamente o contrário. Com o tempo, as gerações mudaram. E o que começou como um esconderijo se transformou em um mundo completo. Um mundo isolado. Silencioso. E assustadoramente eficiente em uma coisa: fazer você desaparecer. Dentro da montanha, tudo é diferente. Não é só o ambiente. É a forma como o seu corpo e a sua mente começam a reagir. A temperatura é constante. Nem frio, nem quente. Mas também, nunca confortável. O ar é pesado. Denso. Parado. Como se já tivesse sido respirado vezes demais, por pessoas demais. E o silêncio não é um silêncio comum. É profundo demais. Um tipo de silêncio que parece pressionar os ouvidos. Como se o próprio lugar estivesse te observando. Não existe janela com vista. Nenhum ponto de fuga. Nenhuma paisagem. Só pedra. Sempre pedra. Não existe nascer do sol. Não existe entardecer. Não existe noite estrelada. O tempo simplesmente deixa de existir. E aos poucos, você perde completamente a noção dele. Minutos parecem horas. Horas parecem dias.
E depois de um tempo, você já não sabe mais há quanto tempo está ali. As casas são pequenas, apertadas, esculpidas diretamente na rocha. As paredes são frias ao toque, irregulares, úmidas em alguns pontos. Cada espaço parece improvisado, como se nunca tivesse sido feito para ser confortável. Apenas funcional. Os corredores são estreitos, longos e repetitivos. Um labirinto que parece sempre igual. E alguns são tão baixos que você precisa se curvar para passar. Agora imagina isso. Todos os dias. Sem espaço para respirar direito. Sem poder esticar o corpo. Sem poder correr. Sem poder simplesmente sair. E quanto mais você anda, mais tudo começa a parecer igual. As mesmas paredes. As mesmas curvas. As mesmas sombras. E é aí que começa o verdadeiro problema. Porque não é só o corpo que se sente preso. É a mente. Agora imagina isso. Por dias. Sem luz natural. Sem vento. Sem céu. Sem referência de tempo. Sem saber se lá fora ainda é dia ou noite. Sem saber se o mundo lá fora ainda está seguro. E quanto mais tempo você fica ali dentro, mais uma sensação começa a crescer. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. De que você não está apenas vivendo dentro da montanha, mas sendo lentamente engolido por ela. O maior problema não é físico, é mental. Estudos mostram que viver sem luz natural afeta diretamente o cérebro humano. O sono fica desregulado, a ansiedade aumenta. E o pior, a sensação constante de estar preso. Algumas pessoas relatam uma pressão invisível. Como se as paredes estivessem se fechando. Como se a montanha estivesse viva. E isso quebra qualquer pessoa. Mas existe algo ainda mais perturbador. Essa cidade foi feita para esconder pessoas. E esconder significa uma coisa. Ninguém precisava saber que você estava lá. E se alguém desaparecesse ali dentro, ninguém encontraria. Porque não existem ruas normais. Não existem mapas simples. Só um labirinto de pedra, que pode facilmente te engolir. E se você se perder, talvez nunca mais encontre o caminho de volta. Hoje, essa cidade ainda existe. Pessoas ainda vivem lá. Caminham pelos mesmos túneis. Respiram o mesmo ar pesado. E convivem com o mesmo silêncio. Mas agora você sabe a verdade. Aquilo não foi feito para conforto. Foi feito para sobreviver ao pior. E talvez isso ainda esteja gravado nas paredes. Porque alguns lugares não foram feitos para humanos viverem. Foram feitos para humanos se esconderem. Se você tivesse que passar uma noite lá dentro, você conseguiria? Comenta aqui embaixo. E se prepara, porque o próximo lugar é ainda pior.